Boa tarde, amados e amadas, opositores, inimigos, adversários, perseguidores e todo tipo de pessoa que já começou a entrar e estão entrando. Eu vos desejo a todos uma tarde abençoada na presença do meu Rei, aquele que me enviou até vós para realizar esta nobre missão, espinhosa, nobre missão que verdadeiramente já teria começado. Estamos marchando até a conclusão da obra. Uma porta grande e eficaz se nos abriu, mas tem muitos adversários. Mas nós vamos entrar na porta. Os adversários não vão nos impedir de entrar na porta grande e eficaz se nos abriu. Nem que nós vamos lhes empurrar, nem que nós vamos usar a violência. Estou a me referir à violência no espírito. A violência no espírito para poder se apoderar do reino de Deus. Alguém me mandou mensagem e me disse assim: não serás acusado de incitador de violência e não sei de quem, perturbador de ordem no país? Eu respondi: é isso que eu gosto. Só vai prosperar se for verdade. Se for mentira, não prospera. A mentira jamais vai prosperar. Alguém me disse: eu amo você, estou com medo que te façam mal. Eu falei a essa pessoa: 2056. Continuarei a fazer o que eu já estou a fazer e a falar. Alguém me aconselhou a moderar a linguagem, porque seria muito perigoso no meio do sistema. Eu lhe respondi e disse: o sistema é que tem que ter medo de mim, não é o medo do sistema. Quem é mais velho? É aquele que está vindo do céu ou aquele que foi criado na terra? João Batista disse: aquele que é de cima é sobre todos. Bom, mas como os seres humanos não podem compreender essa linguagem, sabe, as pessoas estão escandalizadas com a linguagem que eu estou a falar. É normal que eles se escandalizem, porque são carne. Se fossem homens espirituais, eles poderiam compreender a minha linguagem. Eu vos compreendo. Mas como vocês são carne, então vocês não podem compreender a minha linguagem. Eu estou como que falando desvarios. Como que um desvariado que está a falar. A minha linguagem é loucura, escândalo para alguns, por não compreenderem a minha linguagem. E não é possível compreender a minha linguagem se você não crer na minha linguagem. E para você crer na minha linguagem, tens que ser convencido pelo Espírito de Deus. Senão você vai me achar de louco. E fica mais pior, você me acha de louco e és incitado a blasfemar ou então a ofender. Aí acabaste com tudo. Estragaste a tua vida. Porque se você terminar na dúvida, na incredulidade, não é problema, não. Só será problema se você morrer assim. Se você terminar o teu ciclo vital aqui nesse mundo,
duvidando. Então, todos que não crerem, a palavra já mostra que vão perecer. Mas agora, se você não crer e ofenderes, teus dias serão amputados na terra. O que significa julgamento de Deus? Se vocês não sabiam o que é julgamento, Deus julgar a pessoa. E quando é que Deus julga as pessoas? Existem dois tipos de julgamentos. Alguém pode ser julgado para o seu bem, para não ser condenado com o mundo. Alguém vai sofrer na mão de Deus, como Paulo foi julgado, mas contribuiu para o seu bem. E não somente contribuiu para o seu bem e para o bem do Evangelho, porque aquele que foi ferido por Deus, depois foi liberto por Deus e se tornou proveitoso no reino de Deus. E quem faz isso é Deus, não é o julgado. Quem dita as regras é aquele que tem o poder. E quem tem todo o poder é Deus. Não é o diabo que dita as regras. E o julgamento é para a destruição, para a perdição. Deus te julga para a perdição, Ele te tira da terra. E Ele te lança no inferno. Antes do tempo. Por isso que é julgamento. Porque aos homens foi determinado um tempo para viverem. Mas os homens que forem julgados é que não completaram o tempo determinado por Deus. Entenderam o que é o julgamento? E o que leva Deus a julgar as pessoas? O pecado. Permanecer no pecado traz julgamento depois de muito tempo. Ofender Deus traz julgamento imediato. Quer um como outro, as pessoas não cumprem os anos da sua vida. Mas há um mais urgente do que o outro. Porque quem vive no pecado vai ser julgado, vai. Em tenra idade vai partir. Pode cumprir os seus anos, é julgado e lançado no inferno. Mas agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como ele não tem perdão, nem hoje, nem amanhã, nem depois, então Deus, ele já te tira. A esses que estão em pecado, e Deus está a permitir que eles ainda vivam, Deus quer que eles se convertam, para escaparem. Mas aquele que ofendeu, já não tem solução. Deus lhe tira da terra. Estão a entender? Então, as pessoas não estão a entender a minha mensagem, a minha linguagem. E todo tipo de nomes estão a me chamar. Mas eles não sabem que eu estou a falar a verdade. Por isso, a verdade está a me defender, está a me justificar. E os mentirosos estão a fazer muito barulho e não vai resultar em nada no tocante àquilo que eles desejam de mim. Nesse momento, todos desejam ver notícias que fui morto, fui preso, fecharam a igreja, deram um tiro, prenderam ele. Todos os meus inimigos estão a torcer que isto venha acontecer. Mas eu quero vos dar um panorama da minha caminhada. Sei que vocês não vão acreditar, mas pelo menos saibam só. É isso que falou Deus ao profeta Ezequiel. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, mas tu simplesmente continue a falar. Ouviu? Aqueles que não acreditavam nele, Deus estava a lhe falar, continua a lhes falar. Porque agora não, mais tarde eles vão saber que no meio deles teve um profeta. Eu também vou fazer o mesmo. Eu posso vos explicar com todas as letras. Vocês não vão compreender. Vocês não vão entender nada. Porque os vossos ouvidos estão gravados. Os vossos corações estão endurecidos. Vocês têm escama nos vossos olhos. Vocês são cegos.
Vocês estão na cegueira. Até o dia que as escamas caírem dos vossos olhos, então vocês poderão compreender a minha linguagem. Enquanto vocês forem cegos, continuareis a murmurar, a questionar. E eu não vim para aconselhar ninguém. Já dei o conselho, não acreditaram, então não vim para dizer, olha, é melhor não falar. Não, não, não. Esse já não é tempo mais do conselho. Esse é tempo de juntar o trigo e queimar a palha com um fogo que nunca vai se apagar. Sabe? Por que as pessoas estão espantadas? Os angolanos estão em choque. Porque ouviram verdade que nunca ouviram. Qual é a geração que ouviu uma verdade? Que Deus lhes trouxe uma revelação e aceitaram a revelação? Nenhuma. Qual é a geração? Todas foram assim. Agora, no meio das multidões que se perdem, Deus sempre achou um justo. Deus sempre achou uns poucos tantos que dão crédito na revelação. Ou você está pensando que Deus não sabia dessa vossa reação? Ou você pensa que eu não sabia que vocês iriam reagir dessa forma? Eu já sabia, eu já me preparei para isso. Bom, vocês estão a torcer, a esperar, incitar os vossos reis, os vossos príncipes para virem me matar. Estão a dizer, não fazem nada. Esse homem tem que ser preso. Esse homem tem que ser morto. Esse homem tem não sei quem. E todos os vossos comentários que eu não estou a ver. Algumas pessoas que me falam. Ai daquele que me falar se eu não pedi. Se eu pedir, então esse alguém está livre para me informar. Tenta só me falar você. Então, aqui, como se diz na linguagem, como é que é? Cinematografia, como é? Na linguagem dos cinemas. É guerra dos titãs. Guerra dos deuses. Ou então, esta é guerra dos grandes. Não nos explica lá bem isso, guerra dos grandes. Claro, essa é a guerra dos poderosos. Não é de vocês. Vocês são idiotas, vocês são cachorros, vocês não fazem parte desta guerra. É pena que vocês estão no meio do fogo cruzado. E fica mais penoso é que vocês estão no lado errado da guerra. Aqui, dois grandes estão a lutar. Está a lutar Elias e Satanás. Satanás está colocando o seu exército na guerra. E ele atrás, com um general que não vai na linha da frente, mas está na guerra, comandando as operações. Mas o dia que as barreiras e obstáculos que ele colocou no caminho caírem, ele vai entrar na guerra, diretamente. É esta guerra que vocês estão a ver. Vocês são espectadores. É pena que vocês estão a torcer no lado errado. E qual é o lado errado? O lado do diabo. Porque esse diabo que vocês estão a ajudar, estão a aplaudir, ele vos odeia. Ele nunca vos amou. Ele é o autor de todas as desgraças que vocês passam. É ele que vos mata, é ele que vos coloca na miséria, é ele que vos levantou homens para vos oprimirem, é ele que vos levantou reis e governos opressores, é ele que cria fome, miséria, doença, é ele. E vocês, como não lhe conhecem, vocês pensam que ele é um mito, não existe. E ele vos incita contra a verdade. E vocês cooperam com as mentiras dele. Só que ele te usa e te mata. Até o que mais benefícios, ou então resultados positivos, sei lá, lucros, lhe deu na terra, depois ele matou. Porque ele não ama ninguém. Foi colocado isso no coração dele.
o fogo lhe consome. Isso é ódio. E Jesus disse que ele é o inimigo. E ele veio para matar, roubar, destruir. Se não te mata, te rouba. Se não te rouba, te destrói. A única coisa que ele sabe fazer. E ele vos incita para vocês se levantarem contra aquele que veio para dar vida e vida com abundância. Para melhor ele vos matar. Esse a quem vocês estão a rejeitar é que vos protege. Esse a quem vocês estão a ofender é que vos guarda. É esse que vos quer somente o bem. Esse que vocês estão a defender, quer os seus comparsas como a ele próprio, eles são assassinos, são mercenários. Mas vocês são cegos. Vocês não podem entender. Vocês não podem compreender a minha linguagem. Vocês não podem compreender o que eu estou a vos falar. Porque vocês são surdos. Vocês são nécios. Essa não é a vossa guerra. Essa guerra é dos dois. Eu só tenho um inimigo. Só tenho um opositor. E o meu opositor, que é inimigo, levanta os cadáveres para fazerem falsa oposição. E eu, bravo, não vou vos papar, como então não estou a papar. Aceitou, quando eu te cruzar, eu te corto. Por isso, o mundo está em choque, calamidade na terra. Aqueles foram recrutados por Satanás para servirem a ele contra Elias, Elias vai os matar. Mesmo não sendo vocês o inimigo deles. Porque isso é atrevimento. Mas vocês acham que isso é uma aventura? Um homem que fala com tamanha certeza, autoridade e também os resultados são visíveis. Os sinais todos mostram que isso é verdade. Porque aqueles a quem eu estou a falar não têm reação. Vocês já deveriam pensar nisso. E vocês lhes incitam para virem morrer. Só que eles não são como vocês. Vocês são idiotas. Eles são inteligentes. E vou vos explicar por que eles são inteligentes. Eles conhecem as coisas espirituais do mal. Ou então o mundo espiritual. Enquanto vocês só têm olhos da carne, eles têm olhos espirituais. Os olhos espirituais, eles levam, que são olhos da alma, a verem coisas que vocês não podem ver. Vocês estão limitados, a carne é limitada. A carne não pode ver atrás dessa parede. A carne não pode ver para além do horizonte. A carne é limitada em tudo. Mas eles, mesmo sendo carne, homens, mergulharam no mundo do espírito do mal, se envolveram com Satanás e os seus olhos se abriram, que foi o desejo da Eva, e eles podem ver aquilo que vocês não podem ver. E têm um entendimento aguçado do que o vosso. Capacidades, tudo aguçado. Porque eles se movem nos dois mundos. Se movem na esfera física e na esfera espiritual. Os homens foram feitos para se moverem na esfera física. Mas o diabo violou essas regras e recrutou homens que nós chamamos de bruxaria ou feitiço para a esfera espiritual. E há uma atividade intensiva no mundo do espírito. E esses foram recrutados como exército de Satanás, a par de demônios e anjos, trabalhando para destruir a terra. Para matar, para roubar e para destruir, como o pai deles é. Eles têm a natureza do pai deles. Então, esses que vocês estão a incitar para virem contra mim, esses são feiticeiros. E não são quaisquer feiticeiros. Grandes marabus. E a bruxaria tem níveis. Quanto mais alto ele se encontrar, mais conhecimento, mais entendimento, mais poder, mais tem em relação ao que está embaixo. E esses estão lá em cima. Envelheceram na bruxaria. Muitos deles entraram do ventre das suas mães.
sacrificaram muitas vidas, mataram muita gente, cresceram de tal maneira que muitos deles alcançaram a plenitude de Satanás. E eles compreendem o que eu falo, porque eu falo uma linguagem espiritual. Se vocês, quando me olharem, vocês a carne, estão me ouvindo? Quando me olhar, vocês vão ver um homem fraco, que anda nas paredes. Tem que ter alguém para lhe segurar, para se movimentar. Se não tiver alguém, vai avaquear de tanto jejuar. Um homem que está preso numa casa, que não sai. Parece um deprimido, mas não. E você só vê um homem fraco. E por isso vocês falam à toa. Judas, o apóstolo, vos chamou como animais irracionais, semelhantes como animais irracionais. Por falarem à toa. Mas eles não falam à toa porque eles veem o que vocês não veem. Eles sabem o que vocês não sabem. Eles conhecem o que vocês não conhecem. Eles, quando olham para mim, eles não olham esse Marcelino fraco, o débil. Eles vejam um gigante. Um homem forte, grande, guerreiro, alto, de alta estatura, armado até os dentes, protegido por cavalos e seus cavaleiros, arcanjos se movendo em torno dele. Que eles, nem os anjos caídos, podem se aproximar, nem o próprio Satanás. E só se aproxima quando eles recebem a ordenança. A ordenança vem do céu, que é para quê? Para a prova, para a tentação deste Marcelino, não aquele aí, que se move no espírito, deste que é frágil, para ser atacado com palavras e não sei o que, colocar laço, envenenamento, não sei o que, tentativa e tá tudo isso aí. É necessário que ele seja provado, para que ele cresça. Ok? Vocês não veem isso, mas eles veem. Eles veem um homem terrível, que machuca tudo. Eles, quando olham para mim, estão a ver um homem que, quando está andando abaixo de Luanda, tem que andar devagar para não destruir os prédios. Eles, quando me veem, eles estão a ver um homem que não tem prédio em Luanda que chega à altura dele. Não tem. Nem o maior prédio é inferior à altura dele. Ele passa na Baixa de Luanda assim, com cuidado, para não matar pessoas, para não pisar num carro, para não pisar num prédio. Aos olhos dele, as pessoas são tipo gafanhotos, ou então formigas. Os carros tipo gafanhoto. As casas tipo aquelas casas de lata que as crianças fazem. Os prédios, arranha-céus. Eles veem isso. E eles vão vir enfrentar um homem assim. Me falam ainda. Eles incitam. Eles estão a ver um gigante. E eles sabem, não somente estão a ver a grandeza desse homem. Conhecem as consequências de abrir a boca e usar mal a boca. Vocês tiveram um falso profeta, o único que chegou de falar o meu nome. Ele também não falou nome, mas deu as características minhas num programa, sem falar o meu nome. Falou o apóstolo, não disse o Marcelino. Está onde? Já não morreu? É o único. 2. Esse e o BM Samuel. BM Samuel não falou nome, mas também fez assim algumas indiretas contra mim. Viu o que aconteceu com um? O outro? Tiraram ele da cena. Já é um lixo, não vale para nada. O outro morreu. Esse foi mais profundo, porque esse me ofendeu. Disse que o meu cabelo tinha piolho. Vocês nem sabem disso. Quando vocês incitam os poderosos da terra, que são servos de Satanás, que conhecem as profundezas de Satanás, eles sabem o perigo de usar mal a boca, ou de fazer tentativas, ou de perseguir, ou de atacar. Por isso o silêncio é muito profundo, porque eles não querem morrer. Eles não querem largar as suas mulheres, eles não querem morrer cedo e deixar os seus filhos, tanta riqueza que eles acumularam. Eles não são burros como vocês são idiotas. Vocês são carne de canhão. Vocês são como é que se diz na linguagem política? Sim, carne de canhão. Vocês foram sacrificados por não conhecerem o mundo espiritual, as coisas profundas. Então vocês falam à toa,
o que vocês não sabem. Só que ao falarem à toa, para Deus não tem o culpado por inocente. Então, ao usarem mal a boca, Deus vai vos punir. É isso que Judas fala. Judas disse, esses falam à toa, vituperam as dignidades, desrespeitam as autoridades. Nem mesmo Arcanjo Miguel ousou profanar, ou então ousou falar palavras blasfêmias contra Satanás. No mundo do espírito se respeita as hierarquias, se vocês não sabiam. No mundo do espiritual, não é no mundo físico, no mundo espiritual se respeita as hierarquias. Aqui no físico onde há confusão, aqui no físico até o soldado bate no quem? No general, dá chapada no comandante, não sei quem. Lá não. Isso não acontece, não acontece. Lá é ordeiro. E eles respeitam as dignidades, respeitam as autoridades. E eles sabem quem é que está falando na terra. Esse que está falando na terra veio do céu. E eles têm que lhe respeitar. E a forma de lhe respeitar é manter o silêncio. Ouviu? Se até aqueles que nunca me afrontaram diretamente ou ao vivo, mas em off, vão falando de mim, estão a morrer, esses que estão a morrer, um dia me chamaram de maluco, se você não sabia. Generais, brigadeiro, ministro, deputado que falou, esse é louco, vai morrer depois. Estão a entender? Vocês estão a incitar os outros que estão embora com as suas mulheres. Eles são vivos, eles não são como vocês. Não. Eles nunca vão profanar, ou então blasfemar, nunca vão falar nada. O dia que eles abrirem a boca para falar, foram entregues. Vocês não estão a ver a Igreja Católica, a poderosa no mundo, que destruiu o comunismo. Igreja Católica, a par dos americanos, são os que destruíram o leninismo, que hoje agora o Vladimir tenta levantar. Igreja Católica, ele entra naquele país, se ele quiser derribar aquele governo, derriba. Ouviu? E mata todo que se opõe a eles. A não que eles vejam que você não é um perigo e é um fobado que está a falar aí. Só vão te calar a boca, vão te dar um arranhão para você se calar. E eu, desde 2018 que falo deles, já ouviram um padre me responder? Só que vocês são tão idiotas. Não tem padres tão arrogantes aqui como os padres dos debates. Só que já esqueci os nomes dele. Eu conheci alguns padres aí que nos programam, como Apolônio Garcia, não sei se existe esse padre, arrogante. O próprio bispo de Cabinda hoje era um padre também dos debates. O meu antigo companheiro de escola, Padre Malamba, era também dos debates, não sei se anda onde. Esse outro aí que eles soltaram na TV Zimbo, vocês até nem sabem que ele é padre. Quem é o nome dele? O quem? O Paquice. Vocês nem sabem que ele é padre. Esses todos abrem a boca, falam, você está falando da Igreja Católica, eles lá não vão reagir. Não, no debate não vão reagir. Já viram um padre abrir a boca e falar, eu falo da igreja, eu falo do Papa, eu falo, matei 2 papas. Quem me respondeu? Vocês acham que eu é me desprezar? Não, é mentira. Quando você toca no mais velho e você é criança, ele vai te punir. O facto de você ser criança, ele vai te deixar, vai dizer, não, ele é criança. Ele vai te dar um corretivo. Está entendendo? Mas eles vos enganam e pensam, não, estão a lhe desprezar. É mentira. Ninguém... Por que eles estão entrando nas minhas lives? Quando morreu o Papa Francisco, estava cheio aqui de padres e madres. Estava cheio. Tivemos que colocar 2 salas no Zoom. Estava lotado. Por quê? Porque eles vinham para ouvir o que eu ia falar. E ouviram bem. E eu disse, ainda vou continuar. Vou matar o terceiro também. Vocês ficam aí todos, com esses vossos cabiportagens aí. Já viram uma televisão a falar de mim? Já viram? Por quê? Porque eles sabem, o dia que eles falarem de mim é problema grave. Agora vocês vão ver. Você que está a publicar a respeito de mim, colocando terror, lançando terror contra mim. Eu sou mais velho do que o terror.
Eu é que sou o dono do terror. Não há terror em mim, não tenho medo. Ok? Pode se preparar que você vai abandonar a tua mulher, o dono desse portal. O jornalista que está a incitar as pessoas. Você que está a gravar vídeos. Primeiro vais perder o tal portal, ou vais morrer e vais abandonar todo o teu portal. Para vocês aprenderem que vocês estão a falar com uma pessoa errada. Vocês deveriam aprender com os grandes. Já viste um falso profeta a falar de mim? Me falam ainda. Não, eu estou a falar com eles. Eles estão me acompanhando esses dias. Eles veem essas lives e mesmo que não verem agora, vão ver mais tarde. Já viram em Angola e no mundo alguém falar o meu nome? Dentre esses poderosos que arrastam multidões? Já viram? Já viram um político a falar de mim? Um governante? Um príncipe do povo? Já viram um homem famoso a falar de mim? Já viram alguém me responder? Já viram isso? Um debate onde estão os jornalistas a falarem de mim? Só tem que usar vocês. Vocês são vermes. E eu sei quando é que esses todos vão falar. Ouviu? Por isso eu disse, mais um outro panorama. Que eu vou vos mostrar o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu sei tudo. Eu conheço a minha caminhada. Ok? Estava a conversar agora com o brigadeiro desse pacote e ele me disse, isso vão te fechar a igreja? Eu disse, não, esquece isso. Eu é que vou fechar a igreja, ó brigadeiro. Oh, vais fechar? Eu disse, vou. Por quê? Eu vou fechar. Depois abro. Eu sou assim. Eu fecho e abro. Eu me entrego, eu desço e sobo. Eu morro e ressuscito. Brigadeiro, ele me ama. É da minha banda, meu amigo. E ele disse, eu amo muito o apóstolo. Eu não quero te perder desses. Fique descansado, ó brigadeiro. Ah, não conheço o regime. Eu disse, qual regime? Regime? Eles sabem com quem estão a tratar. Eu falei, fica à vontade. E ele me fez pergunta. Então você é aquilo que você está a falar? Eu disse, não tiro nenhuma palavra. E ele me falou, foste muito, muito profundo desta vez. Eu disse, sim. Não retiro nada. Brigadeiro desse pacote. Ouviu? Ele viu a reação nas redes sociais. E ele me mandou mensagem. O que é isso que está acontecendo aqui? Isso aí ou são teus pronunciamentos? São meus. Não, foste muito profundo. O regime, eu disse, qual regime? Esquece isso. Ouviram? Então, e eu lhe disse, avisa os teus para ficarem longe, não falem nem bem, nem mal. Ele disse, não, também não dá para falar porque ele me falou dos seus, né? Pergunto, quais meus? Pronto, termino aí. Ok? Vocês pensaram que estavam diante de um emocionado, de um aventureiro. Uns até me chamaram de nomes. Disseram que eu fumava lhamba de malange. Uns disseram que eu estava a procurar um espaço, um lugar ao sol. Estou aqui e continuo a falar a mesma coisa. E as pessoas a quem vocês incitam para me responderem, silêncio profundo. Estão a vos chamar de idiotas. São como crianças. Que as crianças não fogem ao perigo por causa da sua idiotice. A ignorância. Se segura no fogo e o fogo não poupa a criança. O fogo não diz, não, ele é criança, vai lhe queimar mesmo. Então vocês estão a segurar no fogo para vocês queimarem.
Vocês deveriam aprender com os grandes da terra. Vocês deveriam tirar lição dos vossos reis e príncipes. Eu fiz-vos uma pergunta. Vocês já viram um falso profeta? Estou a falar Afonso Nunes, Gaspar Martins, não sei se é mesmo assim, e não sei quem, e outros, arcebispos, padres. Não é esse cabipastor aí. Não estou a falar o cabipastorinho. Pastor de renome. Vão no Sadraque se ele consegue citar o meu nome. Perguntam ao Sadraque, vamos fazer uma live falar do apóstolo Marcelino. Ele não vai aceitar. Não, vão, perguntem. O Sadraque não faz também debate. Faz. Eu gostava muito dele no passado. Mas desde o dia que ele começou a se meter, se escondendo atrás das massas, para incitar as massas, ficou marcado. Perguntem ao Rosário Neto. Vão no Eliseu. Vão no Média. Vai nos poderosos pastores pentecostais. Não esses meninos aí. Estou a falar aqueles de renome. Vai ao Luiz Nguimbe. Vai. Não vou falar. Dá para falar um outro que já foi meu amigo. Eu vou lhe poupar. É? Ouviu? Se alguém tem coragem de falar na mídia o meu nome, quando ele falar, foi sacrificado. Como foi sacrificado o Pai Nosso e o BM. Esses nunca falaram Marcelino. Só nas entrelinhas foi suficiente. Ok? Vai no Brasil. Mostra o meu vídeo aos Marcos, aos Jumãs, aos não sei quem, se ele vai comentar. Em off, poderá comentar, mas nunca vai gravar a dizer tem um africano aí chamado apóstolo. Quando você só tem que ser aquele diambeiro. Quem é o nome dele? Aquele Júlio César, aquele drogueiro, que está à procura de dinheiro para comer. É o único que pode falar isso. Vai ao Marco Feliciano, quem é? Ben-Hur. Diz que tem um profeta que está a dizer que ele é Deus. Se ele vai responder. Vai na Nigéria, nos poderosos bilionários nigerianos. Vai na África do Sul, não aos mendigos, não aos vermes, mas às serpentes. Vai na América Latina, aqueles poderosos, os cachilunas. Impressionante! Vai no Edir Macedo, vai no Valdemiro Santiago. Se alguém pode pronunciar o meu nome. Vai no quem? No Segunda. Só aqui de Angola. Você tem coragem de gravar uma matéria e falar de mim? Ô, Valente! Sei que vocês nunca entenderam nada. Vocês nunca se perguntaram, mas por que todos os líderes religiosos nesse país, ninguém fala dele? Podem fazer debate? Vocês viram naquele dia como é que os rostos mudaram? Vocês não andam atentos. Quando aquele demônio aí chamado, como é que é? Aquele cômico foi alugado para blindar o quem? Para blindar uma reunião dos líderes religiosos, aqueles barrigudos feiticeiros. Ele não falou do meu nome, mas estava a falar de mim. Tem um pastor aí, nas suas comédias, fez passar a mensagem, que está sempre nas redes sociais, não sei o que, está a falar porque é jejum, todos se olharam, olha, Afonso Nunes fingiu que não ouviu. Assustaram. Como quer dizer, para com isso. E ele entendeu logo que aquela mensagem não agradou os reverendos. Ouviu? Lhe acenderam os olhos e ele parou. Manobrou e já não falou mais. Por quê? Eu sou um enigma no vosso meio. Eu sou um problema para uns e bênção para outros.
Esse povo que vocês estão a manipular está a despertar. O povo está a perguntar por que ninguém consegue lhe responder. Só pelo menos lhe responde. Todos fogem por quê? Então ele é verdadeiro, sim. Isso é o começo do vosso fim. Quando o povo que vocês me enganaram despertar. O que vocês querem que aconteça é o que eu desejo também. Não estou a falar às massas. As massas incitam para fechar a igreja, para vir me prender, para me matar. E eu sou o primeiro que apelei, clamei que isso acontecesse. Eu provoquei, inclusive. Eles também se absteram. Agora vocês estão a pensar que vocês podem me intimidar com isso. Hã? Como alguém vai ser intimidado naquilo que ele gosta que lhe acontece? Isso é um favor que vocês estão a me fazer. E vou vos dizer já. Isso que vocês estão a fazer é uma publicidade, é um marketing gratuito que vocês estão a fazer a mim. Aquele povo que não me conhecia, estão a me conhecer. Depois vai vir a colheita. Ouviu? Vocês estão a apresentar ao mundo. Vocês me ajudaram. Vocês ouviram o meu apelo. Eu gritei aqui, me ajuda. E vocês me ajudaram. Só que vocês vão perecer. Controlem. Que eu continuarei a falar. Isso não é novo. Eu disse, vou falar da minha trajetória. Não vou falar a do passado. Essa é a segunda tempestade contra Elias e a igreja. Em 2022, as redes sociais, se você não sabia, você está a vir agora ao seu ignorante, isso não é novo, não. Em 2022, os pentecostais, incitados por Satanás, levantaram poeira, fumo sem fogo, é fumaça. Gritaram, chamaram meu nome, ameaçaram morte, mandaram mensagens, queriam me assassinar, ameaçaram fechar a igreja, criaram uma comissão, foram no palácio, pediram o fechamento da igreja, eles ignoraram com sucesso. Vocês não sabem. Quando eles apareceram para dar aquele comunicado que nós lhe ignoramos porque ele está à procura de um lugar ao sol, é mentira. Era a resposta que eles queriam vos dar, porque vocês estavam a pressionar. Ou a igreja vai fazer alguma coisa, ou eu vou sair da igreja. Ou a igreja vai lhe responder, ou a igreja vai lhe processar, ou a igreja não sei quem, como é que o homem fala, ninguém lhe faz nada. E eles, com vergonha, arranjaram um meio termo. Pegaram lá o porta-voz dele veio. Ai, nós queríamos lhe processar, mas ignoramos ele porque ele está a procurar um espaço, um lugar ao sol. Ai, é mentira. O palácio lhes deu cartão vermelho. Foram aconselhados a não tentarem, porque os danos seriam... Hoje eles vivem porque eles retrocederam, senão todos estavam mortos. E mesmo assim os danos não foram poucos, não. E eu estou aqui. 4 anos passaram. Cresci tanto que você não imagina. Quando eles me atacaram, eu era embora só já um general de 12 estrelas. Eu só tinha embora mesmo só 12 estrelas, já. Eu tinha a terceira dimensão. Ok? Bem pequeno. Ai de mim. Como diz o quem? Aquele ministro aí, israelita. Muito fraco. O ministro do trabalho. Muito fraco. E eu queria crescer mais. E vocês me ajudaram. Aquele barulho de 2022 levou-me a fazer uma loucura. Sabe qual é a loucura que eu fiz? Vou ficar 7 anos fechado dentro de casa. Já passaram 4. Era necessário que houvesse barulho para eu tomar decisão. E tomei atitude. Eu sabia que estava em guerra. E eu precisava, aleluia, entrar na trincheira. E não inventei. Já estava tudo planificado. E Deus criou o meio, a forma, o método e o tempo
para eu entrar. E eu entrei, pá, vivo só orando e jejuando, noite e dia. 4 anos passaram. Depois de 4 anos, sabe quantas dimensões dominei? 4. 3 mais 4. Tem quanto? 7. Então vocês não me ajudaram. E sabe o que é a 7ª dimensão? É a dimensão de Cristo. Aquilo que vocês andam a ensinar e vocês não sabem. Se eu vos perguntar, vocês sabem qual é a estatura completa de Cristo? Vocês não sabem. Os teólogos. Talvez você vai me responder porque já me ouviste. Muitos de vocês vêm aprender aqui para ir ensinar lá. E o teu povo vai pensar que você tem revelação. Você não tem nada, você tem letra. A letra vai te matar, oh, rapaz. Vocês não andam a ensinar até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho do Homem, ao varão perfeito e à estatura completa. Qual é a estatura completa de Cristo? Vocês sabiam qual é a dimensão de Cristo? É esse 7. Vocês não me ajudaram a chegar à dimensão de Cristo. Isto eu igualei o recorde. Ouviram? E vão dizer, que isso? Sim. Então Jesus não tem 7 pontas. Não tem 7 olhos. João não lhe viu com 7 chifres. E 7 olhos? O que vocês acham? Se existem mais pontas. Dragão não tem 10 pontas? Tem 7. E na grande tribulação não vai aparecer mais uma ponta, que faz 11. O anticristo? Vocês não sabem nada. Sabem o quê? Vocês não sabem. Infelizmente. Vocês deveriam vir aqui para eu vos ensinar. Vocês me atacaram, me ajudaram. E eu tive que entrar na trincheira e fazer uma loucura. Violência. Rompi os poderes da lua. Sujeitei as 12 dimensões da lua em 3 anos. E no 4º ano, entrei no sol. Sujeitei a 7ª dimensão, que é a primeira do sol, das 4. Sujeitei a 7ª dimensão. Igualei o recorde de Cristo. E tenho o prumo na minha mão. Sabe o que é o prumo? São os 7 olhos. E sabe quem são os 7 olhos? Os 7 espíritos. E sabe para que serve? Plenitude do Espírito. Sabe para que serve? Para vos indiretar. Para eu vos colocar ordem. Ouviu? O prumo serve para indiretar, nivelar. Ou por bem ou por mal. Não pense que é implorando. É com pancadas. Vocês me ajudaram. Eu não tenho que agradecer. Tu sakidila. Tu nasakwila tata. Tu tondale. Da pandula. Ok? Eu já vos falei. Agora vamos ver os danos daqueles que me atacaram. E eu estou aqui a falar dos benefícios. Agora terminou aquela fase. E veio uma outra guerra, outra perseguição. Depois de 7. Ou do 7º nível. Entenderam? É esse que vocês estão agora. Vocês são instrumentos. As pessoas que foram usadas ontem, hoje não voltaram a falar. Uns já morreram, outros estão deprimidos, outros perderam tudo, outros lhes expulsaram onde eles tinham os benefícios, outros... danos terríveis. Eu quero ver quem foi interativo com muita intensidade em 2022 e ainda é agora. Não estou a falar os que entraram depois de 2022, ou então depois da perseguição de 2022. Não estou a falar esses que entraram em 23, 24, esses não. Estou a falar aqueles e tinham nomes. Nós conhecíamos todos eles. Se esse eu não os conheço porque já não vou lá, não vejo, aqueles eu via. Os Noé, os não sei o que, os Sanucas, os Tavares, os Gilberto, os não sei quem e outros tantos aí espalhados. Estão aonde? Um deles levou um tiro na cabeça, foi encontrado morto. Ok? Outros estão malucos. Outros estão deprimidos. Não conseguem dormir à noite, estão a gritar.
Estão a vir me levar. É depressão. Ok? Agora, a segunda prova. A segunda perseguição é essa aqui. E qual é a finalidade desse? Essa perseguição é um combustível que vocês estão a me dar para eu dominar o sol. Da Sakirila. Tutondale. Ouviu? Assim como na primeira perseguição, o que seguiu foi a colheita, também esta tem uma colheita. Você vai ver que as multidões vão aumentar em todas as igrejas da salvação de todas as nações. Um novo povo vem para se juntar com o que já existe. É o segundo salário. Não há nenhuma glória que se manifesta sem tempestade. Depois da tempestade vem a bonança. A primeira tempestade nos deu a primeira glória, que é a estrela da alva. A segunda tempestade é o brilho da lua. E tem a terceira. Depois do nível 10. Daqui a 3 anos. Eu sei tudo. Primeira. As filhas. Por isso os pentecostais foram os usados. Segunda. A mulher, a mãe católica. Mas veja a sabedoria dela e a inteligência. Eles é que deviam estar a me atacar. Mas eles não. Estão escondidos atrás de vocês. Para vocês morrerem. Ouviu? Não, calma aí. Eu disse que eu era, embora só um general de 12 estrelas, que é a terceira dimensão. Esse é o nível das filhas. Mas quem são essas filhas? Na Bíblia está escrito que tem a prostituta mãe e tem as prostitutas filhas. Ok? As filhas são esses 30. O reino tem 100%. As filhas é os 30%. Quando eu os dominei, saíram no mundo físico e atacaram. Fizeram muito barulho. Uau, 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 uau. E eu avancei. Dominei a mãe. Por isso, quando eu dominei a mãe, morreu o líder deles. No ano passado, o Francisco. Vocês não sabem nada. Dei-lhe um catucão. Entrou em coma. E eu tomei o controle do bem. Do mar. Que são eles. E entrou o leão. Para vir defender o reino. Eu disse, vou te agarrar. Ok? Derribei o leão, que é a 7ª dimensão. Por isso Jesus se chama o leão da tribo de Judá, por causa da 7ª dimensão. Se você controlar lá no livro de Daniel, hoje não estou falando com o povo da igreja, estou falando com os teólogos. Se você no livro de Daniel, vai encontrar os 4 ventos do céu que lutavam no mar grande. Ventos do céu. O primeiro é leão, o segundo é urso, o terceiro é leopardo, o quarto, animal espantoso e terrível sem nome. Aqui está o primeiro leão, China, o segundo leão, Rússia, o terceiro, Índia, e o quarto, América. Estes são os poderes do Sol. E os poderes do Sol são os que dominam o mundo. São as 4 nações mais poderosas no mundo. Que impõem, que maltratam os outros, usam a força. Ouviram? São esses que vão cair nas minhas mãos. Agora, China já caiu. Agora vocês, a Rússia está a levar muita porrada. Por isso estão a ver até a Ucrânia está se agigantar, a bombardear os territórios russos. Porque a Rússia está em guerra. O urso está a ser invadido por Elias. Agora vocês esperam aí. Vocês me provocam depois da queda do leão. Estão a fazer uau, 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 uau. Os cachorros estão a ladrar e não podem morder. Se eu derrotei um leão, um pitbull fala, ladra. E vocês nem pitbulls são. Pitbull é a igreja católica. As filhas são os cachorritos, os vira-lata.
Os reis começam aqui no 7, leão, urso, leopardo, que hoje eu lhe chamo águia da América. Ok? Esses 4 são águias. Estão entendendo? Agora vocês estão a me dar combustível. Não vou fazer outra loucura, porque eu já tenho, tudo já antes de vocês entrarem, já estava na trincheira. 7 anos. 3 passaram, caiu a lua. 4, caiu o sol. E vocês estão me ajudarem. E eu vou colher. Eu vou receber o meu salário, porque eu já trabalhei. Mas antes de receber o salário, foram usados vocês para me intimidar. E eu estou a vos ignorar. E vai arrebentar. Arrebentou! Vai arrebentar. Angola toda me conheceu. Vocês me ajudaram a Angola a me conhecer e o mundo. Vocês vereis as multidões. Isso só é a segunda colheita. Ainda tem a terceira, que é nos 4 cantos da terra. Depois da tempestade cessar, começa a colheita e também continuidade da guerra. Eu vou derribar até o próximo ano o urso. No outro ano derribo a Índia. No outro ano derribo a América e o Principado de Angola. Quando eu dominar a 10ª esfera, a atmosfera, a 10ª dimensão, então vai vir o maior vento contra a igreja. Não é essa. Esses são pequenos. É o primeiro e o segundo. São coisas só de ladrar. Os cachorros. Agora é esta aqui. Esses reis que vocês estão a incitar, o tempo deles não é esse. Por isso eles sabem. Depois de 10, chegará o tempo deles. Dos governos da terra. Não é do governo. Governos. Todos os governos da terra, daqui a 3 anos, vão se manifestar. As mídias, veja só agora, é só nas redes sociais. Daqui a 3 anos, as mídias convencionais que estão nas mãos dos reis vão se pronunciar, vão agitar o mundo. Não é Angola somente. Nos 4 cantos da terra, tudo ficará vermelho. E vão falar todo tipo de mal contra mim. E vão me acusar que eu sou culpado da desgraça da humanidade. Que as catástrofes que estão acontecendo, que aconteceram na Terra, é por causa que estarão acontecendo naquela altura. Veja só, quando eu dominar o Sol, que é a 10ª dimensão, vai haver um eclipse, tudo vai ficar negro. Não é no físico, no espírito. E naquela altura vai se abrir o 4º selo. E vai na Bíblia, vai se encontrar que a abertura do 4º selo suscita 4 pragas. Peste, guerra, fome, ataque dos animais ferozes. E a Bíblia diz que a 4ª parte dos habitantes morrerá. E ainda bem que é um pouco tempo. É só meio ano. Agora imagine se fosse mais que um ano. Sabe quanto é a 4ª parte dos habitantes da Terra? Hoje vocês são 8 bilhões, né? 2 bilhões morrerão com pandemia, guerra, fome e ataque de bestas feras. De uma só vez. A Terra vai estremecer. É esse momento que me acusam que eu sou culpado da desgraça da humanidade. É esse momento que eu vou fechar a igreja. Eu. Estão a me ouvir? Seus idiotas. Eu vou fechar a igreja. Não é alguém que vai fechar. Eu vou dar ordem a todas as igrejas. Fechem as portas. Esperem por mim. Ai daquele que abrir as portas. É um Judas. Ouviu? E todos Eliseus vão obedecer. E os Judas vão se manifestar. E eu vou para ir lutar com Satanás.
Vai haver pancadas nas matas. E nesse momento vão falar todo tipo de mal contra mim. Vão até noticiar a minha morte, mentindo, morreu, não sei quem, fugiu. E não sei, vão vos chamar vocês, os crentes. E agora? Falam mais. Tá onde? Não. Já houve ensaio. Em 2011 já fiz isso. Ensaiei, já estou preparado. Quem esteve comigo em 11 sabe o que estou falando. Foi só um ensaio. E eu vou me retirar e eu volto. Mas quando eu voltar, todos aqueles que perseguiam a igreja já estarão mortos. Volta! Os que perseguiam a igreja, que é o menino, já estão mortos. Não eu. Eu só tenho um inimigo. O meu inimigo é esse. Essa será a primeira guerra. O primeiro confronto entre eu e Satanás será aqui. Agora vocês não são meus inimigos, não. Vocês são inimigos da minha semente. Mas como vocês são atrevidos e vos levam na guerra, então eu venho e vos mato. Quer dizer que eu só estou a passar e matar aqueles que estão no caminho. Indo em direção ao vosso chefe, que é o meu inimigo. E porém inimizade entre a serpente e a mulher. Mulher sou eu. E as duas sementes. Vocês são as sementes da serpente, ou filhos do diabo, religiosos. E aqueles que creem que Elias já está na terra e manda na terra e na sua terra, Elias é Deus, essa é a semente da mulher. E vocês não conseguem lhes fazer nada. Ninguém vai tocar na semente da mulher. Fisicamente estarei ausente, espiritualmente bem presente. Viste? Somente vão se perder os filhos da perdição, aqueles que amarem o século presente. Ouviu? E em pouco tempo eu voltarei. E quando eu voltar, o que eu vou vos fazer? Não, vou vos fazer o quê? Vocês estarão mortos. Eu voltarei para vir participar da grande colheita. O grande avivamento nunca que existiu na terra. Nos 4 cantos da terra. Islão de joelho, budismo de joelho, catolicismo de joelho, e prostitutas, filhas evangélicos protestantes de joelho, espiritismo de joelho, os reis de joelho, tudo de joelho. Só um homem vai rugir na terra a dizer: eu quero que alguém me responda. Hoje você está me respondendo, amanhã ninguém vai me responder. Vocês não sabem quem é que está falando na terra, mas os vossos chefes sabem. Volto a fazer uma pergunta. Vocês já viram um falso profeta de renome, conhecido na vossa praça, pronunciou-se abertamente contra mim? Quer nas redes sociais como no altar? Vocês que andam nas igrejas, esses vossos falsos profetas nunca falaram do meu nome. Vocês até andam escandalizados. Mas o homem fala, nunca vi ele. Mas entre eles estão sempre a se bifar. Quando ele quer falar de mim, só quem é inteligente que vai entender que está a falar de mim. E mesmo assim, nem prolonga, tenta, sente já o arrepio. Sente já o fogo, já lhe consumi, foge lá. Porque estão escandalizados. Ele disse que ele é Deus. Se eu não sou Deus, mudem o que eu estou a falar. Fazem o contrário disso. Se eu não sou, então fazem alguma coisa para me humilhar. Nada. Cangangano. Eu nasci para isso. Olha a mensagem que eu vim vos pregar. É essa aí. No livro de Zacarias 4. Ou então o versículo que enquadra isso tudo que eu falei. Está escrito no versículo 9. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabarão. Ouviram? Mas essas palavras foram ditas a Zorobabel? Sim. Outra vez foram ditas a mim. No primeiro dia que começou essa igreja. Setembro de 2004. Ele falou comigo. E ele me disse: essas mãos começaram esta obra e estas mãos vão terminar essa. Então, essa é a resposta para vocês. Quando vocês estão a pensar que vocês podem impedir eu fazer a obra, não! Aquele que me enviou disse que eu vou terminar. E ainda não falei da outra obra. Essa é a primeira.
Eu tenho duas obras para fazer na terra. A primeira obra dividida em três. E a segunda obra em dois. Ok? Estão a compreender? Ouçam muito bem, ó terra. Enquanto eu não terminar toda a obra, ninguém me tira da terra, ninguém me cala, ninguém me para. Vou falar da primeira obra. Aqui já falei, mas vou só já enquadrar. A primeira obra é a libertação da igreja. E a libertação está dividida em três partes. A primeira parte, já falei, 30. A segunda é agora, 60, mas já estamos nos 70. 60, 100. Ok? Estrela, lua, sol. Esses são níveis, as medidas do reino. Até no vosso estado estão assim, tribunais, parlamento, legislativo, sei lá, como é que é? Executivo. Depende da Constituição, outros dizem que é presidencialismo, não sei o quê, presidente, onde está o presidente, governo. Ok. Então aqui os três. Isso é o reino, dividido em três. O dia que eu terminar essa guerra que eu vos falei com Satanás, vai começar a terceira colheita. E a terceira colheita sem oposição, nos quatro cantos. O que é isso, colheita? Ajuntar os trigos nos celeiros, libertar os cativos, pregar o evangelho do reino dos seus até nos confins da terra, para trazer os filhos de volta, libertar os oprimidos. E bilhões vão se juntar a Jesus. Nunca houve uma colheita como essa. Nunca. Porque também o trabalho é muito grande. E o reino será conquistado na sua totalidade. 100%. Estão a entender? Mas não será o fim da obra de Elias. A primeira obra termina aqui. Na construção da casa. Eu sou um grande sacerdote. Não sou Zorobabel, nem tampouco Josué. Sou Elias. E quando terminar a obra da graça, 20 anos depois, ouviu? A colheita será de 20 anos. Estou a falar a última colheita, que é a terceira e a maior. O sol da justiça brilhando sobre os humanos que temerem a Deus, claro, como disse Malaquias. Depois vai começar a guerra outra vez. A paz vai terminar e vai começar uma outra obra. A última das duas, dividido em dois. Primeira parte dessa obra. Naquele período se levantará um homem que vai governar o mundo. O mundo, por causa de todas as catástrofes que sofreu, as consequências, a derrota que ele lhes deu, o governo de Satanás estará totalmente debilitado. Então aquele é o período que vão levantar outra vez o tal reino que ficou debilitado. E passa com a permissão de Deus. Então as nações vão se congregar, incitados por Satanás, e Satanás vai lhes injetar o rei, um homem segundo o livro de Daniel, vil e desprezível, sem dignidade, e vai tomar o reino. As nações vão levantar ele. Só que este é um falso homem como eu. Ele não é homem, é um espírito. É um anjo caído. Estão a entender? Vocês não sabem nada. Ele sai do abismo. Não do inferno, não, do abismo. A diferença entre o inferno e o abismo: inferno é lugar dos demônios,
E homens, claro, que prevaricam, cadeia, e o abismo é o lugar dos anjos. Anjos caídos. Vocês nem sabem disso. Tadinha! Ficam tantos anos na escola, mas vocês não sabem essas coisas. E esse homem, que não é homem, mas que se fez homem, sairá do abismo. Por que ele está no abismo? Porque nessas guerras de Elias, Elias vai matar ele, discretamente. Vocês nem lhe conhecem. Eu vou lhe matar na última batalha das matas. E os americanos vão velar ele. E vão proteger o corpo dele. E o seu espírito vai ser jogado no abismo. Quando terminar a obra da restauração da igreja, ele ressuscita. Ouviu? E ele não vai ressuscitar na África ou em Angola. É lá na América. Mabuídia. E quando ele ressuscitar, vai começar o reino. Chamado reino do filho da perdição. Eles vão lhe entregar o poder no mesmo dia. E vão dividir o mundo em 10 partes. E vão estabelecer 10 reis em cada território. E esses 10 entregarão o domínio a ele. Quer dizer, ele vai estar acima dele. Por isso ele aparece como a 11ª ponta desses 10 reis. Ele será o rei dos reis. E os outros 10, os reis. Ok? E nesse momento, o reino de Satanás, que teria sido despedaçado, vai ressuscitar nos escombros, porque passa com a permissão de Deus. E Elias vai começar outra batalha agora. Agora é a batalha final para destituir Satanás e os seus anjos das regiões celestiais. E Miguel e os seus anjos entrarão na batalha. E o homem estará nas matas. Aleluia! Hã? No mesmo jejum que ele vem com ele do tempo da graça. De joelho, a comandar as forças. Não haverá limpeza nas regiões celestiais se na terra não tiver um guerreiro. Não existe isso. Os anjos, para entrarem na guerra, têm que ter cobertura na terra. E eu vou lhes dar cobertura. 3 anos e meio depois, eles vão cair. Satanás e seus anjos serão expulsos das regiões celestiais. E não serão lançados no abismo, mas na terra. E quando forem lançados na terra, vão possuir o reino do anticristo, que não será anticristo naquela altura. E na altura, na primeira metade dos 7 anos, vai se chamar de Cristo, o Salvador. E vai ser aplaudido, porque vai acabar com as guerras, vai acabar com a fome. E Paulo fala disso. Quando eles falarem de paz e segurança, é que vai vir agora as dores de parto, quebrantamento. 3 anos e meio depois, Satanás cai e possui o corpo do filho dele. E automaticamente ele ficará endemoniado e vai terminar com a paz e a segurança na terra. E as alianças serão quebradas. Israel sai da aliança. Israel reconhece, que descobre que esse não é o Cristo que eles esperavam, que é um mentiroso. E começam outra vez as guerras. 3 reis dos 10 vão se rebelar e ele vai os matar. Vocês nem sabem nada, está tudo aí. Depois ele será ferido na grande batalha e sobrevive aos ferimentos mortais. E a terra vai se alegrar e glorificarem a besta que veio do abismo, que foi ferido e sobreviveu. Pois os navios de Quetim vão lhe ferir. Se você procurar, vai encontrar esse território onde está. Aleluia. Vocês não sabem nada. Hã?
E ele, quando voltar, muito furioso, por cada ferida que lhe fizeram, e vai quebrar o santo concerto que ele fizera com os judeus. E vai estabelecer novas regras que vocês estão a procurar. Todos os dias estão a falar nova ordem mundial. E vai estabelecer novas regras. Perseguição contra os judeus e cristãos. Todo aquele que quiser ser honrado tem que receber a marca dele. E a sua marca será a sua identidade. Ou então a identidade no mundo inteiro. 666. É o bilhete, é o passaporte, é o dinheiro, é tudo. Multicaixa, tudo. E aqueles que aceitarem receber a marca vão ser honrados por ele. Terão o direito de entrar e sair, comprar e vender. Todos que não receberem a marca não têm direito. Aliás, você abre a cancela com sinal, com a marca. Você sobe no avião, você usa um multicaixa, tudo é. Mas quem receber a marca estará perdido para sempre. E naquele momento Elias já não estará sozinho. Moisés se manifesta. E agora os dois vão marchar na terra para punirem essa terra por 1260 dias. Vocês estão a brincar? Essa é a segunda parte da última obra de Elias. A primeira é destituir, derribar Satã e os seus anjos dos céus, ou então da região celestial para a terra. E a segunda será agora do estar consumado. No reino da besta, na grande tribulação, e eles punindo os dois, Moisés e Elias, a terra com todo tipo de pestilência. Quem quiser lhes fazer mal, vão morrer. Fogo sairá da boca deles, vai matar os seus adversários. Com todo tipo de praga. Vão punir a terra. Serão imortais, invisíveis. Eles vão aparecer e vão desaparecer. Não precisarão usar as mídias do anticristo para anunciarem ao mundo. Onde eles estiverem, onde eles falarem, nos quatro cantos serão ouvidos. Arrependam-se. Não aceitem a receber a marca da besta. Quem receber a marca da besta vai perecer juntamente com ele. E o povo começará a tremer. Ouviram? Vocês querem matar esse homem que vai vos perturbar no fim? É isso que eu estou a vos dar, é só mini perturbação. A grande perturbação está a vir aí. Onde eu vou machucar essa terra. Marchar, destruir os pecadores. Seus pecadores. Não que agora não estou a vos poupar. Agora só quem blasfemar. Se você me ofender, eu vou te gravar, depois vou te matar. Vou deixar você viúvo, que é a tua mulher viúva. Se és uma mulher, teu marido viúvo. Depois vou perseguir os teus filhos. Me provoca só. Teus filhos vão te encontrar lá no inferno, onde eu vou te lançar, e vão te dizer, tinhas cometido um erro. Mas se os teus filhos fugirem para Elias, eu vou lhes perdoar. Vocês estão aí, você sabe quem é que estão a falar com ele? Seus idiotas. Vocês estão a falar com aquele que desceu do céu. E alguém perguntou, mas por que em Angola? Você decide alguma coisa? O que você decide? Você é um fraco, você é carne. Você está pensando que Deus consulta os humanos para fazer o que ele quer? Escolheu Angola e acabou. Rejeitem e vão morrer. Eduardo, eles nem querem nem ouvir isso. Eles estão a rir, estão a considerar isso como uma mentira. Estão a rir, estão a dizer, mas eles acreditam mesmo nessas mentiras. Mas quando estiver na cama do hospital, vai pedir mata-bruxo. Vai falar na mãe dele, mamã, vai na igreja de Elias. Você não viu? Os que estão a lhes roubar os órgãos, alguma vez aceitariam ir aí? Aquele outro me falaram que é polícia. E falava mal. Não da igreja. Falava mal que é tudo mentira. Mentira, essa coisa de porque estão a lhes roubar os órgãos, isso é psicológico. É trânsito. Esse último gordo, lhe ameaçaram para não contar testemunho. O rapaz queria, eu falei, não, deixa. O testemunho fica só. Deixa ele permanecer com a cura dele. Vocês estão a dizer que eu sou mau. Se fosse mau, eu não devolveria outra vez o quê? O negócio que eu lhe devolvi, não tiraria? Não. Mas eu disse, não, deixa-me permanecer com o negócio. E ele confessou, falava mal, não acreditava.
que as pessoas lhes roubavam órgão, que é psicológico. E ele também, ele tá todo gordo, bem grande. Nunca, o corpo é nada valeu. Esse langa só mal. Ele só te toca. E ele anda. Eles agora têm a defesa do quem? Quem falar que lhe roubaram os órgãos. Eles estavam a fazer festa. Ué, agora eles é que vão na cadeia. Mas eu ainda estou à vossa espera. Vem aqui. Todos que foram, os órgãos voltaram. Todos. Todos que os membros ou pastor da Estene oraram, desde Moçambique até aqui, os órgãos voltaram. Não precisa ir para a igreja. Até mesmo lá. Se cruzares o discípulo de Elias, ele te restitui o órgão. Aleluia. E ameaçaram. Nós estávamos à espera deles domingo para vir contar testemunho. Lhe ligaram, lhe ameaçaram. Não vai. E o rapaz queria lhe tirar outra. Me pediu se eu posso lhe remover. Eu disse, não faça isso. Não lhe remova o órgão. Pelo menos o testemunho ficou. Deixa. Rapaz é um amargurado. Não foi testemunhar. Eu vou lhe tirar. Ai, Jesus. Digo amém. Agora entenderam? Não terminei como vai terminar, né? Não, tenho que terminar, porque senão estaria a dar uma mensagem completa. Grande tribulação. Elias e Moisés a marcharem na terra. Depois de 1260 dias. Não o primeiro, o segundo. A besta que sai do abismo, que durante 7 anos não se pronunciou, nunca falou nem a palavra Elias, e depois Elias e Moisés, porque estará a tremer, vai receber o poder, como disse Jesus a Pilatos. Nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Então o alto vai lhe conceder poder e vai se agigantar e vai partir e vai lhes fazer guerra e vai lhes vencer e vai lhes matar. E os seus corpos não serão sepultados em Jerusalém, não em Angola não. Quando eu estou falando eu vou morrer em Angola. Não, essa é a minha forma só. Não é Angola, é Jerusalém. Estão a entender? Coitado deles. Tadinho. Depois de 3 dias e meio, seus corpos não serão sepultados. E o espírito de vida descerá do céu. E vão se levantar aos olhos dos seus inimigos. Todas as câmaras do mundo vão filmar isso. Primeiro vão festejar. Os 2 perturbadores foram mortos. Só que a festa deles só vai demorar 3 dias e meio. E eles vão ressuscitar e vão subir as câmaras a filmar, assim como os apóstolos, os discípulos viram Jesus a subir. Também o mundo todo vai ser filmado em direto e eles a subirem. Aquele é o dia do arrebatamento, aquele é o dia da ressurreição dos mortos. Seus idiotas, se vocês não sabiam. Então os mortos vão ressuscitar no final da grande tribulação, depois da ressurreição de Moisés e Elias. Então o arrebatamento vai acontecer naquele dia, porque eles terão que levar a igreja para ir apresentar a Cristo, que estará nos ares à espera da sua noiva. Estão a entender? Depois disso, agora vai se converter Israel. Israel não vai participar do arrebatamento, porque eles se convertem depois de arrebatamento.
Aí vai vir a guerra de Gog e Magog. O cerco de Jerusalém. Anticristo disse que iria matar todos os judeus, israelitas. Desde o dia do arrebatamento, mais 75 dias só. Está lá no livro de Daniel, vocês não viram. E depois disso, Israel se prostra e vai confessar a Jesus Cristo. Até que vocês reconheçam, bendito é aquele que veio em nome do Senhor. E Cristo vai lhes livrar do Armagedon, de Gog e Magog. E todos eles serão mortos. O anticristo e o falso profeta lançados no lago de fogo com seus corpos. E Satanás preso no poço do abismo. Estou a entender? Que coisa linda falar essas coisas, pô. Hã? Todos os soldados de Gog. Aliás, sim, de Gog. Gog é o rei, Magog são as nações. Gog é o anticristo. Magog são os povos, os seus exércitos. Povos, nações e línguas. Todos eles mortos. Seus olhos vão apodrecer na sua órbita. Vocês estão aqui, Você está pensando que é fácil matar Elias? Aventureiros, pá. Ignorantes, idiotas. O inferno está cheio de idiotas. O inferno está cheio de ignorantes. E está se encher a cada dia. Aleluia. Já menucha. O inferno está cheio de idiotas. Deus não tem o culpado como inocente. Se é culpado, não importa se é idiota ou um sábio. Eu quero ver quem não vai se prostrar diante dos meus pés. Eu quero ver. Agora ainda não. Vou-vos levar a mais 3 milhas. Depois vou-vos perguntar. Alguém está doente entre vocês? Todos vocês que estão doentes, colocam a mão no lugar de enfermidade. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os abençoou. As dores desaparecem. A enfermidade sai. Doença vai embora. Pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, recebam. Em nome de Jesus Cristo. Você que está a interceder por alguém, a palavra seja enviada por esse alguém também. Pelo sangue de Jesus Cristo. Faz teste agora. Procura as dores. Manda o teu testemunho agora. Eu estou no Cazaquistão. Tive que sair da Rússia porque perdi no tribunal, mas Deus já abriu uma porta. Aqui no hotel só tem muçulmanos, estão aqui do lado orando.
Deus abençoe as pessoas que estão ao teu lado. Mas logo estaremos juntos. Depois da live dos ministros, eu voltarei aqui. Fique na paz. Estamos juntos.